Olá, boa noite. Jesus falou que onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Eu quero mostrar para você uma parábola que ele falou. Parábola é uma história curta, mas uma história real e verdadeira, que foi direcionada a duas pessoas, mas que é para todos a humanidade, todo ser humano. E o tema dessa mensagem é 1 segundo ou 1 minuto da sua partida da terra. Como será? Então vou mostrar para você aqui no livro de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, no versículo 19 em diante, diz assim a Bíblia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no ar ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, Lázaro, o rico, ele vivia esplendidamente, regalado, ele vivia em fartura e esplendidamente. E Lázaro estava mendigando, comendo migalhas da mesa dele. Então morreu um e o outro. No mesmo segundo do que quando Lázaro morreu, ele foi pego pelos anjos e levado para o seio de Abraão no céu. E quando o rico morreu, ele foi pego pelos anjos, ele foi para o Hades. Então, 1 segundo depois, ou 1 milésimo de segundo depois, um foi para o Hades e outro foi para o seio de Abraão, que é um lugar no céu. Por quê? Porque que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico não? Porque está escrito em Mateus capítulo 7, no versículo 21, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O mendigo Lázaro estava fazendo a vontade do Pai e o rico não estava fazendo, simplesmente. Então, essa é a mensagem para a sua vida. Então, eu e você, nós devemos se esforçar e entender qual é a vontade de Deus, a vontade que Deus quer que nós venhamos fazer em cima da terra para nós se livrarmos do Hades e sermos levados para o seio de Abraão pelos anjos para o céu, o lugar qual Deus tem no céu, o seio de Abraão. Então eu e você, nós temos que se preocupar com esse milésimo de segundo, ou esse minuto depois da nossa partida aqui na Terra. Lembrando que nós temos que querer a nossa partida daqui da Terra no tempo de Deus, no tempo que Deus quiser nos recolher, não no tempo do homem, né? Mas no tempo de Deus. Então, Deus ele vai lhe recolher no tempo dele, no tempo que ele quiser lhe recolher de cima da terra, seja com 90, 100, 110, ou 50, ou 40, ou 65, ou 70, é no tempo dele. Então, eu e você, nós temos que se preocupar com 1 minuto depois da nossa partida da terra. Como será? Como será? Está escrita essa parábola. A parábola é uma história pequena e real, não somente para Lázaro e o rico, ou para alguma pessoa específica, mas essa palavra se refere para todos os habitantes de cima da terra. Essa palavra é Deus nos mostrando como será depois de 1 minuto, de 1 segundo depois da nossa partida na terra. Então, os anjos vão levar os que morreres obedecendo a Deus para o seio de Abraão, e os outros vão erguer os olhos no Hades. Então, essa é uma realidade, você não tem que ficar com medo, ficar triste com a realidade de Deus. Jesus falou em João capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade é uma palavra que serve para o nosso bem espiritual e físico, e para nós pensar, né? Para nós refletir e ponderar, como eu falei outro dia, essa palavra ponderar é pensar, meditar,
refletir, porque dependendo do que eu e você estiver fazendo em cima da terra, depois de 1 minuto, se você fizer algo que seja a vontade do inimigo, de Satanás, do diabo e dos demônios, e se você partir logo em seguida e você não estiver se arrependido, pedindo perdão a Deus de coração, então você pode erguer os seus olhos no Hades. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, você pode ser pego pelos anjos e levado para o seio de Abraão depois da sua partida aqui na terra. Essa é uma realidade de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então nós temos que fazer a vontade do Pai. Sabemos que a vontade do Pai é amar o próximo, é fazer o bem, é ser da paz, seguir a paz, é ajudar, é renunciar, lógico, o pecado. Não vou aqui, punir pelo o pecado, não. Nós temos que renunciar, temos que se esforçar para renunciar ao pecado. Então essa é a mensagem de Deus. Veja o que Deus falou naquele dia. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que logo após a morte do rico, que se refere ao rico, não quer dizer que ele era rico, que ele foi para o Hades, não. Se refere a ele não está, se refere que ele não estava fazendo a vontade de Deus naquele dia. Uma pessoa pode ser bilionário, rico e ir simplesmente para o céu, se estiver fazendo a vontade de Deus. A pessoa pode ser pobre e se não estiver fazendo a vontade de Deus, vai para o Hades. Tanto faz, tanto rico como pobre, como bilionário, como qualquer outra pessoa. No versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, de Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quando fala os bens na vida, não se refere ao dinheiro que ele tinha, a fartura que ele tinha, não. Se refere a que ele não tinha obedecido a Deus e pensava só aqui na terra, no que ele tinha, no que ele possuía. E Lázaro, mesmo ele sendo pobre, mas ele fazia a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Por isso que ele foi para o seio de Abraão. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para cá, não poderá, e nem os daqui para lá, entendeu? Essa é a palavra de Deus. Ó. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que nós venham também para este lugar, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha o que foi o Abraão disse, olha, ele tem uns profetas, que eles venham ouvir. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse, nem se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então os irmãos deles eram incrédulos, eles eram pessoas que não gostavam de fazer a vontade de Deus, os irmãos dele, e provavelmente ele também, o rico. Ele não gostava de amar o próximo, de fazer o bem. Ele era uma pessoa ruim, né? Na verdade, essa é uma parábola que foi direcionada ao rico e o Lázaro, mas é para todos, para a humanidade. Então eu e você temos que pensar nesse segundo e nesse minuto depois da nossa partida aqui da terra. Como será? Será desse jeito. Não sou eu que estou inventando essa palavra, não é uma invenção minha. É para você ver, quando ele ergueu os olhos, ele estava no Hades. O rico, porque estava desobedecendo a Deus, fazendo coisas más, fazendo coisas que não desagradavam, que desagradavam a Deus. E o mendigo lá que estava comendo as migalhas, ele estava fazendo o quê? Ele estava agradando a Deus. Então, não importa. Se a pessoa for rica, a pessoa estiver fazendo a vontade de Deus, ela vai para o céu. Se a pessoa for pobre, estiver fazendo a vontade de Deus, ela vai para o céu. Se a pessoa for pobre e não estiver fazendo a vontade de Deus, ela não vai, se ela estiver fazendo a vontade de Deus, ela vai para o céu, se for pobre. Se for rico, então pense bem, se você estiver fazendo, mentindo, caluniando, fazendo mal,
influenciando fazer o mal ao próximo, se um minuto depois ou um segundo depois do que você estiver feito, se você não estiver se arrependido do fundo do seu coração, você irá perder a sua salvação eterna. E não vá pensando em fazer isso e depois dizer assim, André, eu falo isso, eu mando isso, eu faço isso e depois eu peço perdão e sou perdoado. Que é um pecado premeditado e isso Deus é muito difícil de perdoar. Então o certo é não fazer, lógico, não cometer o erro, né? Então Lázaro estava cometendo alguma coisa que estava desagradando a Deus e aí ergueu os olhos no Hades, no lugar de tormento, de chama, e pediu simplesmente a Lázaro para pôr o dedo no pouco de água e pôr na língua dele. O tanto que a chama era ruim, o tormento era ruim. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus Cristo, depois de um segundo ou um minuto da sua partida da terra, você seja pego pelos anjos para o seio de Abraão. Salvação eterna em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família.